Olá! Há 50 anos, a cidade de São Paulo foi palco de uma das maiores tragédias do país. O incêndio no edifício Joelma. Após esse acontecimento, as questões de segurança foram repensadas de forma emergencial e resultaram no Código de Obras e Edificações. E para entendermos um pouco mais de como foi o resgate da memória desse acontecimento, como foi a trajetória dessa legislação tão fundamental para as edificações da cidade, que é o Código de Obras. Nós estamos com o Procurador-Geral Legislativo, Dr. Paulo Augusto Bacarin, e com o historiador e consultor técnico legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, Ubirajara Prestes. Sejam todos muito bem-vindos para a gente tratar desse assunto que a Câmara Municipal de São Paulo foi também parte dessa história. Afinal de contas, aqui foi montado um tipo de um hospital para conseguir também ajudar o resgate das vítimas. Muito bem-vindos. Eu já começo com uma questão que vale para os nossos dois convidados. Como surgiu aqui na Câmara a ideia de trazer a lembrança desse trágico evento que ocorreu na cidade de São Paulo, do edifício Joelma? Bom, fique à vontade, doutor Bacarin. A bem da verdade, todos nós aqui da Câmara, dependendo do lado, claro, estando do lado certo, né, com vistas para o Vale do Anhangabaú, todos nós temos uma visão muito privilegiada do edifício Joelma o ano inteiro, né? E a bem da verdade, o ano passado, em agosto, né, eu sempre que olho para lá, eu me lembro do 1º de fevereiro, né? Sem dúvida. E aí, o ano passado, falei, meu Deus, 1º de fevereiro de 74. Mas espera aí, o ano que vem é 2024. 50 São 50 anos, né? E aí, então, foi daí que surgiu a ideia desse lapso de lembrar dos anos terminados com 4, né? Falei, não, é uma data, serão 50 anos. E a tragédia do edifício Joelma, efetivamente, é a maior tragédia da história da cidade de São Paulo. As pessoas, por exemplo, da minha geração, eu era criança na época, mas a tragédia do Joelma marcou, da minha geração, e os que eram mais velhos, sem dúvida, foram marcados por essa tragédia. Pelo menos por uns 10 anos, né, toda a família em São Paulo, quando se reunia, ou numa Páscoa, ou num almoço de domingo, inevitavelmente a tragédia do Joelma era tema de discussão. E será que ficou mais seguro? Será que a cidade melhorou? Será que foi feito alguma coisa? Porque todo mundo em São Paulo tinha um conhecido ou que foi vítima, ou conhecia alguém que se salvou, ou conhecia alguém que ajudou, enfim, de alguma maneira tinha algum vínculo, tinha alguma história para contar do edifício Joelma, né? E também uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, desde de criança, foi que todo mundo se lembrava aonde estava. A tragédia foi tamanha que todo mundo se lembrava aonde estava. Eu estava em tal lugar quando o edifício Joelma pegou fogo. Essa é uma tragédia que marca São Paulo. Então nós pensamos, isso não pode passar em branco, a Câmara não pode deixar de resgatar essa memória, né? E também porque a Câmara Municipal, fisicamente, o prédio da Câmara Municipal, teve um papel de apoio fundamental. As vítimas foram resgatadas de helicóptero, os que puderam ser resgatados, e muitos foram resgatados com vida, foram trazidos para o prédio, para o nosso terraço, né, onde tinha espaço para pousar helicóptero. E também a garagem da Câmara, os mortos foram, num primeiro momento, trazidos para a garagem da Câmara. A garagem da Câmara. Ficaram os 180 e tantos mortos, os números variam, 181, 184, 182... 187, varia um pouco, mas enfim, mais de 180, né? Com certeza. Essas vítimas fatais, num primeiro momento, elas foram trazidas e foram colocadas na garagem da Câmara. Então a Câmara Municipal, o prédio da Câmara, nós aqui tivemos um papel importante, né, durante essa tragédia no socorro. Então nós não podíamos deixar, a nossa avaliação é que nós não podíamos deixar isso passar em branco. E também porque nós queríamos resgatar para a população de São Paulo
a seguinte ideia. Passados 50 anos, nós não tivemos outro edifício Joelma. Tivemos o incêndio do Grande Avenida, Isso. Da Paulista, que ninguém sequer lembra. Exatamente. Porque perto do edifício Joelma, acho que o Grande Avenida houve algumas vítimas fatais, eu acho que houve. Não, houve, mas não chegou a ser... Exatamente. Não chegou a ser nada, entre aspas, para quem morreu, claro, é uma tragédia. Mesmo morra uma pessoa. Sem mas não houve a dimensão que houve o Joelma. E por quê? Porque o poder público, isso que a gente queria resgatar, o poder público fez a sua parte. A Câmara fez a sua parte. A legislação de Código de Obras nunca mais foi negligenciada na cidade de São Paulo. E por isso que nós não tivemos outro edifício Joelma. Veja, não tem como combinar com fogo dele não incendiar nada nesses 50 anos. E nem vai haver nos próximos 50 anos. Mas dá sim para você evitar que deste acidente gere uma tragédia como foi o edifício Joelma. Então a gente tinha que... A nossa intenção também era resgatar essa memória, a memória dessa tragédia, mas também mostrar que a cidade de São Paulo, o poder público, a Câmara Municipal, o Poder Executivo fizeram a sua parte. O Código de Obras foi atualizado logo depois da tragédia e depois várias vezes ele foi atualizado e hoje é atualizado. A legislação estadual do Corpo de Bombeiros também é de se dizer, foi atualizada e o próprio Corpo de Bombeiros, o edifício do Joelma é um corte. Porque o Corpo de Bombeiros tem uma história antes e depois do edifício Joelma, né? O Corpo de Bombeiros se estrutura, ganha visibilidade, importância depois dessa tragédia, porque você vê pelas imagens que o trabalho do Corpo de Bombeiros ali, eles salvaram gente na unha, né? Eles não tinham máscara. Eles não tinham máscara contra gás, né? E quer dizer, totalmente era uma instituição importante, também negligenciada, né? Não, sem dúvida, né, Bira? Fica à vontade, Bira. Eu gostaria de pontuar que, depois dessa ideia, que foi uma ideia muito importante do Dr. Paulo, e ele apresentou essa ideia para um grupo de servidores aqui da Câmara, de diferentes áreas, Centro de Comunicação Institucional, TV Câmara, Escola do Parlamento, Cerimonial, e pessoas de diferentes áreas, a minha área, que eu coordeno, que é a Secretaria de Documentação, e a proposta era, cada um dentro da sua área, como que poderíamos trazer a reflexão e as lições desse episódio trágico para a cidade. E nossas primeiras reuniões, eu lembro bem, foram reuniões carregadas de emoção, porque nós começamos a lembrar desses, a partir das fontes que levantamos, das matérias da imprensa lá na época, nós começamos a lembrar da dimensão que foi essa tragédia, o que ela representou para a cidade, para a memória coletiva da cidade, e a partir daí foi se estruturando um projeto que resultou numa sessão solene no dia 1º de fevereiro, na data dos 50 anos, e também num evento de uma discussão jurídica, técnica, histórica, que foi no dia 6 de fevereiro, para trazer essas lições objetivas relacionadas ao presente e ao futuro também. Homenagem justa, né? Sim. Para os homens do Corpo de Bombeiros que trabalharam, muito já, idosos, que foram homenageados. E este seminário também muito importante, porque trouxe de uma certa forma o que mudou em relação a, como o doutor Bacarin disse, né? A partir dali, o que mudou em relação à prevenção, para que novos acontecimentos como aquele, que inclusive foi, em 1974 mesmo, houve a estreia de um filme chamado Inferno na Torre. Eu lembro de nome. E o pessoal lá dos Estados Unidos pegou também subsídios e informações do incêndio do Joelma para colocar no filme. Então veja, é o que o senhor falou, a repercussão foi internacional, né? Foi um episódio realmente que a gente jamais esquece. Então tudo isso que você disse também, Bira, foi importante porque marcou, né?
Eu acompanhei a emoção dos homens do Corpo de Bombeiros que foram homenageados e o próprio seminário, né, com especialistas falando em relação ao que mudou. O doutor Bacarin disse muito bem, quer dizer, mudou tudo em relação ao que era, né, doutor Bacarin? Mudou tudo. E o Corpo de Bombeiros, inclusive com o nosso contato, né, Bira, que nós estabelecemos mais uma proximidade com eles. Bom, primeiro que eles ficaram muito contentes pelo reconhecimento, né? 50 anos depois, alguém se lembrar deles, né? Verdade. Eles ficaram muito contentes, né? E também acho que serviu de exemplos para as gerações futuras da própria instituição. Mas nós ficamos sabendo com eles que, inclusive, eles foram, o edifício do Joelma e o trabalho deles nas condições precárias em que eles trabalharam, eles foram reconhecidos internacionalmente, nesses 50 anos, eles foram reconhecidos pelo Corpo de Bombeiros de Nova York, de Berlim, eles receberam vários, nesses 50 anos, vários prêmios de júbilo internacionais de bombeiros de fora do país. Porque o salvamento deles, o que eles fizeram no edifício Joelma, eles salvam mais de 300 pessoas. Sem dúvida. E que inevitavelmente seriam mortas. Com certeza. E eles salvaram com uma precariedade muito grande de equipamentos. Então eles foram reconhecidos, nós não sabíamos disso. Eles foram reconhecidos nesses 50 anos por várias corporações de bombeiros de fora do país. Porque o edifício Joelma é uma das maiores tragédias. Sem dúvida. Veja, o 11 de setembro é um atentado, né? Quer dizer, Sim. independe... Aquilo é um atentado. Você pode ter... As leis americanas são de segurança predial, são exemplares no mundo, etc, etc, etc. Quando você pega um avião e joga em cima de um prédio, não há muito o que fazer. Aquilo foi um atentado. Né? Sem dúvida. Mas, tirando essa coisa de atentado, o edifício Joelma é uma das maiores tragédias do mundo. Com certeza. Do mundo. Tanto que inspirou, realmente. E essa própria homenagem de outros países, né? E, claro, a Câmara Municipal de São Paulo, como o Bira disse, essa homenagem. Aliás, o prêmio Hélio Barbosa Caldas, coronel, que trabalhou, né? Que comandou as operações. As operações, que já é falecido, já é né? falecido. E ele empresta o nome, né? Por iniciativa do vereador Goulart, né? Vereador Goulart. Que criou o prêmio Hélio Barbosa Caldas, coronel. Porque ele também, a gente ficou sabendo, pelo menos eu fiquei sabendo, né? O Hélio Barbosa Caldas é uma espécie de uma figura quase mítica no Corpo de Bombeiros de São Paulo, porque dizia que ele era o cara, né? Ele era o cara, assim, dentro de um contexto de precariedade de materiais, de equipamentos. O Hélio Barbosa diz que é um mito, assim, ele foi o cara, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não só no Joelma, porque ele já tinha atuado 2 anos antes no Andraus. Então, na verdade, a tragédia do Joelma também ela vem carregada com esse acidente, com essa tragédia do Andraus. Que se você vê as imagens, eu sempre costumo falar, Bira, as imagens do Andraus são mais impressionantes. Porque o fogo, no Joelma, o fogo começa no 12º andar. O prédio tem 25, 29 andares. O Joelma tinha 29 andares e começa no 2º andar. Então, o Andraus. Desculpa. O Andraus começou no 2º. O Andraus começou no 2º. Foi. Então, quando você olha as imagens do Andraus, elas são muito impressionantes, porque a torre inteira pega fogo. Os prédios do outro lado da Avenida São João estouravam as vidraças por causa do calor de convecção, a onda de calor. Né? Então, as imagens... Só que o Andraus, ele tinha uma coisa, né? Primeiro que as pessoas subiram e no teto dele, lá em cima, era livre, você podia pousar helicóptero. Isso. Isso foi a diferença da água para o vinho. Exatamente. O número de vítimas foi muito menor. 16 pessoas no Andraus. E no Joelma, 180 e tantas. E aí você vê a diferença. Por quê? Porque não dava para pousar. O Joelma tinha um teto de eternite. Tinha. Complicou tudo. Né? E a gente trouxe, está vivo aí no Casaniga, o bombeiro, foi o primeiro bombeiro que ao chegar o helicóptero da FAB, porque você tinha um problema grave ali no edifício Joelma, né? Helicópteros civis, entre aspas, pequenos, que você tem uma massa de ar, o ar fica rarefeito.
Então, se você sobrevoar helicóptero uma massa de ar, ele abaixa, ele cai. Né? Não, sem dúvida. E aí, quando chega um helicóptero da fábrica, um equipamento feito para situações de combate, de conflito, né? Que tem uma sustentação muito grande, onde o Casanica consegue, ele vai como voluntário, sai aqui da câmara, o helicóptero sai aqui da câmara, vai até, e ele pula, ele salta, ele com 2 metros de altura, ele pula. Ele pula, né? Inclusive 2 metros de altura, por quê? Porque as pessoas estavam desesperadas. O medo é que elas agarrassem o helicóptero, né? Vários pulassem e agarrassem o helicóptero. E o Casanica, ele tem um papel fundamental, né? Ele acalma essas pessoas, ele organiza essas pessoas para o salvamento, né? Mas na queda, ele quebra, ele fratura o calcanhar, ele me falou, ele fratura o calcanhar, ele não sentiu. De tanta emoção ali na hora, a adrenalina né? era desespero, tamanha. A adrenalina é tamanha que ele machuca, ele quebra, ele só fratura. Foi saber depois, né? E ele só percebe depois quando depois que passa, que ele sai de lá, né? Com certeza. É um assunto, efetivamente, que a gente teria que ter uns 2, 3 programas para tratar, né? Eu, inclusive, peço licença, né, aos nossos convidados para fazer um rápido intervalo. Mas fique com a gente. Aproveite para curtir nossas redes sociais. A gente volta já. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E nós estamos de volta hoje falando sobre os 50 anos do incêndio do edifício Joelma. Aqui com a gente estão o Procurador-Geral Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Paulo Augusto Bacarin, e o consultor técnico legislativo também da Câmara Municipal de São Paulo, Ubirajara Prestes. No primeiro bloco, nós falamos muito a respeito do que o Joelma motivou, o incêndio do Joelma motivou em relação a prevenções, ao Código de Obras, enfim. E o Bira estava falando uma questão sobre o Código Saboia. Eu queria que você explicasse para nós aqui, e o doutor Bacarin também fique à vontade para interagir. Só vou fazer aqui um breve contexto das transformações pelas quais a cidade de São Paulo passava desde o final do século XIX e ao longo do começo do século XX. Houve um grande crescimento demográfico, urbano. A população que em 1875 era por volta de 30 mil habitantes, houve um salto em 1900 para 240 mil habitantes, 1920 já eram mais de 500 mil habitantes. Então, a década de 20, nós já temos o crescimento de alguns edifícios e com as novas técnicas de engenharia, a formação dos edifícios que ficaram conhecidos já à época como arranha-céus. Aqui em São Paulo, um dos marcos foi o edifício Martinelli, na década de 20. Então, as transformações pelas quais a cidade passava, elas chamavam a atenção dos engenheiros, dos urbanistas, e então um engenheiro que trabalhava na prefeitura, Arthur Saboia, ele reuniu uma legislação que tratava desse assunto, de urbanismo, de edificações, e foi feito um extenso documento, uma extensa legislação que foi chamada então de Código de Obras Arthur Saboia, 1929. Esse documento então foi consolidado em 1934 e se tornou a referência para o urbanismo, para a construção de edifícios na cidade, marcou como referência as transformações da década de 30, 40, 50 e até a década de 60. Então, mas alguns estudiosos dizem que o Código de Obras desse período, ele já nasceu, de certo modo, obsoleto, já não incorporava e não previa a grande transformação da cidade. Tanto que em 1970 a população já passava ali, já estava por volta de 6 milhões, em 74 imagino que já próximo de 7 milhões de habitantes. Então foi um enorme crescimento e as pessoas num modo de vida agora diferente do que havia no século passado, que era morar e trabalhar em grandes edifícios.
Então, nós temos uma situação que foi explosiva, porque o Código Saboia ele não tratava de modo específico de questões de prevenção, sobretudo prevenção a incêndio. Não havia essa previsão nessa legislação. E uma coisa importante, pode acrescentar, doutor Bacari? O Código Saboia, ele, assim, a leitura dele nos remete a, assim, é uma leitura muito interessante, porque a cidade de São Paulo, um dos maiores problemas do Código Saboia não é o Código Saboia em si, mas o fato dele ainda estar em vigor em 74. E era lá do começo, como você falou, lá de trás. Vamos dizer, ele é de 34, ele é de 29, e em 34 ele sofre uma consolidação, e assim, algumas disposições dele, o que choca, né, ele está em vigor em 74 ainda. O que me parece, quando você lê o Código Saboia, a legislação, o que ele coloca, aquilo já estava simplesmente não estava sendo observado. O Código Saboia, assim, o que ele tinha escrito, nitidamente não parecia ser observado mais, porque não fazia sentido mais. É o que a gente chama de quando a lei fica caduca, é uma caducidade. Simplesmente não faz sentido regular as coisas daquela maneira, porque não há aquele mundo mais. Então, o Código Saboia, por exemplo, primeiro que ele traz uns gabaritos de construção, eles me parecem assim, quando eu li aquilo, ele parece de uma inspiração haussmanniana. Haussmann foi o arquiteto que reformou Paris em 1860, na década de 1860. O embelezamento da cidade de Paris deve-se a esse arquiteto, que Paris é linda até hoje, graças à reforma Haussmann. E tem uns gabaritos ali no Código Saboia que ele trata assim: em São Paulo tem a zona central e ele dá o perímetro. Se você pegar essa zona central, mesmo em 74, ela é pífia, ela vai aqui na Estação da Luz, assim, é um círculo muito pequeno, ele chama de zona central, onde podia se construir alguma coisa um pouco mais alta. Aí, depois ele chama de zona urbana, zona suburbana e zona rural. E fora da zona urbana, ele fala assim, olha, é possível construir fora da zona central, que era mínima, valia para 1929, mas para 1970 já era aquele centro previsto ali já era uma piada. Estava muito ultrapassado. Mas fora da zona central, ele previa que você podia construir 1,5 vezes a largura da rua. Por que ele mede pelo gabarito da rua? É para a questão da insolação. O sol bater em todas as... Agora, só para dar um exemplo para quem está ouvindo a gente. A Rua Santo Amaro é uma rua que é 2 mãos, sobe e desce, e pode parar carro dos dois lados. A Rua Santo Amaro, o leito carroçável tem 12 metros. 1,5 vezes dá 18 metros, certo? Você tem um prédio aí de 6 andares. Então, esse gabarito, por isso que eu chamo ele de haussmanniano, me parece inspirado em Paris, assim, aqueles os prédios baixinhos. Sabe que eu fiquei pensando, né? Isso me ocorreu agora, que até essa demora no que se refere à legislação tem a ver também até com períodos em que a Câmara ficou fechada, aí entre 1930 e até ali 1970, nós temos o período de 1930 a 45 até 48. De 30 a 48, não houve a Câmara Municipal. Teve um curto período em fechado, 1936 e 37. Getúlio, né? Exato, teve um curto período. Aí a Câmara se reconstitui ali em 1948. Isso é muito importante. Os prefeitos também eram nomeados e não tinham um mandato ali de 4 anos. Teve o período do Prestes Maia, que foi um período mais longo, mas normalmente os prefeitos ficavam pouco tempo, uma grande alternância da administração pública. E aí, em 64 você tem... E aí teve essas 64, oscilações todas políticas. Exatamente. E tudo. Então, nós percebemos que no final dos anos 60, com uma certa... A despeito do período militar, mas já há uma certa estabilidade ali com o prefeito Faria Lima
Então, já se discute, olha, precisamos reformar o Código de Obras. Em 55 houve algumas alterações, mas ainda insuficientes. E aí, no final dos anos 60, já havia esse clamor, essa exigência para que houvesse uma nova legislação. O prefeito Figueiredo Ferraz, de 1971 a 73, avançou nesses estudos, as equipes técnicas, cobrança da Câmara, houve discussões na Câmara a respeito, e aí em 72 teve a tragédia do Andraus. E aí, de 72, essa discussão se acelerou, houve vistorias em vários edifícios, houve uma mobilização em torno do assunto, mas eu digo que o tempo foi implacável, porque antes do código... Exato, antes do novo código estar pronto e efetivamente sendo utilizado, houve essa nova tragédia. E aí não tinha jeito, tinha que ter uma urgência tremenda. Coisas que o Código Saboia trazia, que eram assim, trazia, né, dimensões mínimas do galinheiro, que você poderia ter o galinheiro no seu terreno. Isso, meu Deus. Então, sem dúvida que... Ele não era, ele nasce já meio obsoleto. E para uma cidade explodindo, assim, com crescimento exponencial, né, com crescimento populacional exponencial, ele não atendia. E quanto à prevenção de incêndio, simplesmente o Código Saboia não tem nada, não tem nenhuma regulamentação com relação a materiais. Em alguns artigos, 2, 3 artigos, ele fala utilização de materiais, ele diz, materiais incombustíveis. Muito en passant, em 2, 3 artigos. Mas na rota de fuga, escada, porta, corta-fogo, que já eram coisas que já existiam. Já existiam, mas não... Mas em virtude dessa fatalidade, digamos, histórico-política que o Brasil passou... com certeza. Ficou congelada essa discussão urbanística, né? Exato. E aí, então, o Código de Obras, o Código Saboia, o Código de Obras, ele ficou assim, ele ficou completamente caduco. Completamente obsoleto. Obsoleto. Graças a Deus que nós temos hoje um Poder Legislativo atuante, né? Inclusive essas lembranças que trazem também para os próprios vereadores a questão de sempre estarem, né, mexendo. Olha, vamos melhorar isso aqui, olha, vamos melhorar o Corpo de Bombeiros, vem aqui, vamos falar. Porque hoje o nosso Poder Legislativo é atuante. E essas lembranças trazem efetivamente para nós, que somos população de São Paulo, uma esperança de que sempre novos equipamentos vão ser colocados em edifícios para evitar essas tragédias maiores. Lamentavelmente, nosso tempo acabou. A gente não consegue... Era bom se pudéssemos controlar o tempo, né, doutor Bacarinha? Pois é. Hein, Mira? Era bom. É verdade. Mas eu quero agradecer muito, doutor Bacarinha, a sua participação. Obrigado. E novos programas faremos tratando desse assunto. Pode contar conosco. Mira, muito obrigado. Agradeço a participação e essa lembrança dessa legislação que veio posteriormente e que trouxe muitas inovações e exigências que evitaram, como o doutor Bacarin disse, novas tragédias dessa dimensão do Joelma. Agradeço muito aos nossos convidados. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço, claro, muito a participação do Procurador-Geral Legislativo, doutor Paulo Augusto Bacarin, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e do consultor técnico legislativo, também da Câmara Municipal de São Paulo, o Birajara Prestes. E agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. E siga também o nosso perfil no Instagram, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.